Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 5 de novembro do ano 2019. Hoje nós vamos estudar a linha divisória de Mateus 24. Mateus 24. As pessoas fazem muita confusão com Mateus 24. Então você precisa de aprender a dividir a palavra. Você tem que aprender a dividir o que foi escrito para Israel e o que foi escrito para a igreja. Como que você estuda Mateus 24, meu amado irmão? Você tem que ter duas Bíblias. Esta é a regra de hermenêutica. A Bíblia se interpreta. Mateus 24. Você vai estudar Mateus 24 junto com o Apocalipse 6. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, duas Bíblias, abra uma Bíblia em Mateus 24 e a outra em Apocalipse 6 e você vai ver o que eu estou falando aqui, se é verdade ou não é. Isso aqui chama regra de hermenêutica. A Bíblia se interpreta. Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14, então, é a primeira metade da grande tribulação. Ou seja, os 3 anos e meio iniciais. Os teólogos chamam de tribulação. Mateus 24, do versículo 15 até o versículo 31, trata-se da segunda metade da grande tribulação, que culmina com a segunda vinda em Jerusalém. Até Mateus 20, portanto, Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 31, está falando dos 7 anos da grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. Agora, a linha divisória é aqui, ó. A partir do 32, o versículo 32 até o 35, aqui tem uma outra linha divisória. Aprendei, pois, essa palavra da figueira, ou seja, Israel é o sinal para a igreja. Israel é o sinal de Deus para a igreja. Qual que é o sinal para a igreja? Israel. Então nós temos que aprender a parábola da figueira. Versículo 36 em diante, agora ele já está falando com a igreja. Aí já não está mais falando com Israel. 36, versículo 36 até o versículo 51, ele está falando com a igreja. Você vai entender o que eu estou dizendo agora, quando você estudar junto Mateus 24. Junto com Apocalipse 6. Então vamos lá. E quando Jesus, Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Que templo que era? O templo de Herodes. Versículo 2. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então isso é profecia cumprida. Ano 70. General Tito destruiu Jerusalém e o templo. Aí no versículo 3, aí os discípulos de Jesus, eles fazem perguntas para Jesus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Os discípulos de Jesus, então, eles chegam em Jesus em particular e perguntam assim, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas. Que coisa? A destruição do templo. Então, cumpriu no ano 70. Então, aqui tem um ponto aqui, uma linha aqui. E que sinal haverá da tua vinda, ou seja, da vinda de Jesus em Israel para os judeus e do fim do mundo. Então, veja bem que aqui tem 3 perguntas aqui. 3 perguntas. Quando serão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, que já cumpriu no ano 70. E que sinal haverá da tua vinda em Jerusalém. Aqui não está falando com a igreja, está falando com Israel. Então está falando da parousia em Jerusalém. E do fim do mundo. E nós sabemos que o fim do mundo não é agora com o arrebatamento da igreja. Não é. O arrebatamento da igreja não é o fim do mundo. O fim do mundo é só depois do juízo final. Depois do milênio, depois do juízo final. Aí que vai vir o fim do mundo. Então no versículo 4, o Senhor Jesus, então, ele vai responder estas 3 perguntas.
que os discípulos perguntaram. A primeira pergunta: diz-nos quando serão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, que já cumpriu no ano 70. Aí agora Jesus passa, no versículo 4, a responder duas perguntas. Diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, quais que eram os sinais que iam acompanhar a segunda vinda de Jesus. Os sinais é para Israel e não é para a igreja. Os sinais para a igreja é o próprio Estado de Israel. O brotar da figueira, que é o sinal para a igreja. Agora, os sinais, guerra, fome, terremoto, peste, doença, são sinais para a segunda vinda em Jerusalém. E nós estamos vendo esses sinais. Então, se sinais que acompanham a segunda vinda está acontecendo nos nossos dias, imagine os irmãos a iminência que está o arrebatamento da igreja. Então, no versículo 4, Jesus vai responder essa pergunta aos discípulos. Jesus vai responder. Então você tem que estar com a Bíblia aberta em Apocalipse 6. Esta é a regra de hermenêutica. A Bíblia se interpreta. Então vamos lá. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então este é o cavaleiro do cavalo branco, que vai enganar Israel. Esse é o anticristo. João 5,43. Eu vim em meu nome, vocês não aceitou. Virá outro em seu próprio nome, esse vocês vão aceitar. Jesus está falando com Israel. Então isso aqui é simples de entender. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Este é o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, que surge após a saída da igreja. A igreja ela é arrebatada no capítulo 4, o cavaleiro do cavalo branco aparece no capítulo 6 do Apocalipse. Então, primeiro virá o arrebatamento, depois é que virá o anticristo. A pessoa faz muita confusão com 2 Tessalonicenses, mas a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses, quando Paulo diz primeiro virá a apostasia, é porque foi mal traduzido. A palavra apostasia ali é retirada física da igreja. Pastor Gabriel de Oliveira Porto já explicou isso, Natan Rufino já explicou isso, mas as pessoas insistem com isso, porque não querem saber de estudar o grego. Apostasia em 2 Tessalonicenses significa retirada física. Se você tem dúvida, entra aí no canal do pastor Natan Rufino ou do Gabriel de Oliveira Porto e você vai ver que eu estou falando é a verdade. Então, o versículo 4 e 5 do Mateus 24, então nós temos o primeiro cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo. Versículo 6, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Este é o segundo cavaleiro do Apocalipse, o cavalo vermelho do Apocalipse. Vermelho, guerra, símbolo de guerra. Olhai, não vos assusteis. Por quê? Ele está falando com Israel, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por que ele está dizendo que não é o fim? Porque aqui está iniciando a grande tribulação. E nós sabemos que Israel vai passar por todo o período da grande tribulação. Ainda não é o fim, porque ele está respondendo a pergunta, ele está falando do fim do mundo. O fim do mundo é só depois do juízo final. Então Jesus está respondendo uma pergunta, ainda não é o fim. No versículo 7, fala assim: levantará nação contra nação e haverá... Versículo 7, e haverá, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. O que é isso aqui? É o terceiro cavalo, é o cavalo preto do Apocalipse. Isso aqui é hermenêutica, meus irmãos, isso aqui é hermenêutica, a Bíblia se interpreta. Isso é o cavalo preto do Apocalipse. E pestes, é o cavalo amarelo do Apocalipse, o quarto cavalo, pestes. E terremotos em vários lugares. Está vendo aqui? Terremoto em vários lugares. Isso aqui é exatamente o Apocalipse, capítulo 6. Esta é a regra, meus irmãos. A Bíblia se interpreta. Quando está dizendo aqui terremoto em vários lugares, é exatamente
O Apocalipse, capítulo de número 6, no versículo 12 em diante, que é a abertura do 6º selo. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Está falando com quem? Com Israel. Então é o princípio de dores de Israel. Porque está começando a grande tribulação. É o início dos 7 anos. Não é a dor da igreja. As pessoas fazem essa confusão porque elas aplicam Mateus 24 na igreja. Aqui não está falando, essa parte de Mateus 24, não está falando com a igreja, está falando com Israel. Então é o princípio de dores de Israel. Por quê? Porque está iniciando os 7 anos da grande tribulação. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e seres odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui é os judeus que vão ser perseguidos durante a grande tribulação por causa do nome de Jesus. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos na grande tribulação. Se já acontece isso hoje, imagina os irmãos na grande tribulação. Quantos falsos profetas, quantos falsos prodígios vai acontecer para enganar muita gente na grande tribulação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui está falando do tempo da grande tribulação. Se hoje já não existe amor, imagine na grande tribulação, meus irmãos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que fim é esse aqui? Está falando com Israel. Está falando com Israel, ou seja, o fim da grande tribulação. Não está falando com a igreja aqui. Agora no versículo 14, e este evangelho do reino, preste atenção, está falando do evangelho do reino. Não está falando do tempo da graça. Então, esse versículo 14 é exatamente o Apocalipse capítulo 7. Mateus 24, 14 é exatamente o Apocalipse 7. Aonde Deus levanta 144 mil judeus, não são testemunhos de Jeová. Eles falam que é eles, mas não é, a Bíblia se interpreta. Isso está lá no Apocalipse 7, versículo 4. São 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, Mateus 24, 14 é os 144 mil judeus de Apocalipse 7. Então isso aqui é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Então a pregação do evangelho do reino não é tarefa da igreja. As pessoas fazem essa confusão. Jesus não pode voltar enquanto o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra. Irmão, preste atenção na Bíblia, está falando do evangelho do reino. A mensagem que vai ser pregada durante a grande tribulação é o seguinte: as pessoas devem se arrepender porque Jesus vai voltar em Jerusalém e estabelecer o reino teocrático. Esta é a mensagem dos 144 mil judeus. A igreja hoje ela prega o evangelho da graça. Os judeus vão pregar o evangelho do reino. Então, Mateus 24 até o versículo 14, primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio iniciais. Os judeus, os teólogos eruditos, como eu disse, eles chamam de tribulação. Nós vamos fazer um outro áudio para não ficar muito grande e vamos continuar no segundo áudio a partir do versículo 15. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Então nós vamos continuar o nosso estudo em Mateus 24, a linha divisória de Mateus 24. A partir do versículo 15, então, até o versículo 31, agora é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui está falando com Israel. Quando o anticristo profanar o templo em Jerusalém e colocar o abominável da desolação. Antíoco Epifânio era um tipo do anticristo, e ele fez isso quando ele sacrificou uma porca no templo judaico. O anticristo ele faz isso no templo em Jerusalém, como Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2.
Versículo 4, que o qual assentará no templo dizendo que é Deus. Aí ele faz uma imagem e ele exige a adoração dessa imagem. E um verdadeiro israelita, ele não a cultua imagem. Então aqui começam os 3 anos e meio finais para Israel, onde a mulher foge para o deserto, a mulher Israel. Apocalipse 12. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os judeus têm que fugir. Aqui não está falando com a igreja, meus irmãos. Aqui está falando com Israel. Então, Mateus 24, 15, do 15 até o 31, está falando da segunda metade da tribulação, que culmina com a segunda vinda em Jerusalém. Versículo 30, 29, 30, 31, está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. E logo depois da aflição daqueles dias, depois da grande tribulação, né, no final ali de 2.520 dias, a segunda vinda ela não é iminente, ela tem uma data. Segunda vinda ela só pode acontecer depois de 2.520 dias, a partir do momento que o anticristo fizer a aliança de Daniel 9, versículo 27. 2.520 dias a partir da aliança, ou 1.260 dias, quem estiver aqui na grande tribulação pode fazer esse cálculo. No momento que o anticristo quebrar a aliança, como está escrito em Mateus 24, 15, quando ele colocar o abominável da desolação, a partir daquela data ali, 1.260 dias, Jesus volta em Jerusalém. Então a segunda vinda, ela não é iminente, ela tem uma data para acontecer. Então Mateus 24, do versículo 15 até o 31, é a segunda metade da grande tribulação. Essa é a primeira linha divisória de Mateus 24. A segunda linha divisória de Mateus 24 é o versículo 32, 33 e 34. Jesus ele dá uma indicação, então, de quando seria o fim dos tempos. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já, Mateus 24, 32, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Então aqui Jesus está falando do brotar da figueira. A figueira é Israel. Então, quando a figueira brotou, Israel brotou, em 29 de novembro de 1947, ali começou a contagem regressiva para arrebatamento, a ascensão do anticristo. Esta é a ordem de Deus, essa aí é a cronologia de Deus. Eu não estou falando aqui de cronologia pós-tribulacionista, eu estou falando aqui da cronologia de Deus. Quando a figueira brotou em 1947, 29 de novembro de 1947, Israel brotou na ONU em um só dia, na resolução 181 de Oswaldo Aranha, né, ali na ONU, 29 de novembro de 1947. Ali começou a contagem regressiva para arrebatamento. Esta é a cronologia de Deus, é o cronômetro de Deus. A contagem regressiva para arrebatamento, ascensão do anticristo, grande tribulação e segunda vinda em Jerusalém. Então ele deixa esse sinal. Vocês têm que olhar para a figueira. O sinal da igreja é a figueira, Israel. Então aqui nós temos então a segunda linha divisória de Mateus 24. Versículo 32, 33, 34 e o 35. Agora a partir do versículo 36, agora ele já não vai mais falar, ele não está falando mais com Israel aqui, ele está falando com a igreja. Porque o versículo 36, ele não se encaixa em uma segunda vinda. Os irmãos estão entendendo? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então Jesus está falando de um casamento judaico, onde somente o pai do noivo é que sabe a data. E a segunda vinda, ela não é iminente, ela tem uma data. Ela acontece, a segunda vinda, ela acontece 2.520 dias a partir do momento que o anticristo fizer a aliança de Daniel 9, versículo 27. Ou 1.260 dias a partir do momento que o anticristo quebrar a aliança. Aí Jesus volta em Jerusalém. Então esse texto de Mateus 24, 36, 37, 38, 39, só se encaixa em uma vinda pré-tribulacionista, meus irmãos. Então, eu sei que muita gente vai dizer assim,
Mateus 24 está falando com Israel? Está falando com Israel, mas é só até o versículo 31. No versículo 32, 33, 34, 35, ele está falando de um sinal para a igreja se orientar no brotar da figueira. E a partir do 36 em diante, ele está falando diretamente com a igreja. Porque o mundo não vai estar normal quando Jesus voltar em Jerusalém. As pessoas não vão estar vivendo como nos dias de Noé. O mundo vai estar um caos. Porque as 7 taças da ira de Deus, elas vão ser derramadas nos 3 anos e meio finais. Então, quando Jesus voltar em Jerusalém, vai estar um caos. Segundo o Meno Cálice, da chamada da meia-noite, quando Jesus voltar em Jerusalém na segunda vinda, em 1 metro quadrado ali, vai ter 3 corpos ali espalhados ali. Haverá corpos mortos ali. O mundo vai estar um caos. Então, esse texto de Mateus 24, versículo 36 em diante, ele só encaixa em uma vinda iminente. Ele não encaixa em uma segunda vinda em Jerusalém. Porque o mundo não vai estar normal quando Jesus voltar em Jerusalém. O mundo vai estar normal quando Jesus voltar no arrebatamento. Quando ele vir até as nuvens e arrebatar a igreja. 1 Tessalonicenses 4,16 em diante. E 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então, meus irmãos, se você observar a linha divisória de Mateus 24 junto com Apocalipse 6, você vai entender Mateus 24. Vou repetir aqui para você. Mateus 24, versículo 1 até o 14, primeira metade da tribulação. Mateus 24, do versículo 15 até o 31, é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Mateus 24, 32, 33, 34, 35 é uma outra linha divisória, é os sinais para a igreja tem que olhar para Israel. E Mateus 24, 36 em diante até o versículo 51 está falando com a igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa te dar o entendimento necessário para entender as Escrituras. Nós precisamos de saber fazer a divisão. Nós temos que observar a linha divisória. O que está escrito para Israel e o que está escrito para a igreja. Isso aí é uma regra de interpretação para quem Deus está falando. Quando Deus está falando com Israel, é Israel. Quando Deus está falando com a igreja, é com a igreja. Você não pode empacotar tudo no mesmo barco. Você não pode colocar tudo no mesmo pacote. É o que faz os pós-tribulacionistas. Eles empacotam Israel e a igreja, tudo junto. Não pode fazer isso, meus irmãos. Senão você faz confusão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.